E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, hoje mais um dia em que nós nos colocamos na presença do nosso Pai para que falarmos a respeito da sua palavra, dos teus santos ensinamentos. Então, meus irmãos, eu gostaria de explicar algumas coisas sobre os vídeos passados, até por causa de uma irmã que me perguntou a respeito de eu ter dito sobre Jesus não ser o Cristo. Temos que compreender isso. O Cristo, ele foi enviado do Pai, ele é a palavra que veio do nosso Pai, o Verbo que se fez carne, como está escrito lá naquele Evangelho de João. Então, ele sendo a palavra do nosso Pai, sendo ele o Logos, a palavra, ele veio e cumpriu a sua obra de redenção, sendo ele o doador da vida, veio nos trazer vida a todos quantos o receberem. Porém, existe um chamado Jesus, que é histórico. Então, ao invés de um, nós estamos falando de dois. Porque um é histórico, foi criado e colocado na história para servir aos propósitos daqueles que tomaram conta dos escritos e escolheram os quais eles colocariam e os quais não colocariam. E, na verdade, colocaram o nosso Salvador dentro de um corpo carne, sendo que em muitas partes está escrito a respeito que ele é um espírito vivificante. Mas, para que se cumprisse de acordo com a vontade do nosso Pai, ele deveria de assumir uma semelhança do homem que somos nós. Porém, o primeiro Adão, esse se tornou mortal e por ele veio a morte. E esse Adão, que veio de cima, segundo Adão, conforme diz ali no Evangelho, ele é um espírito vivificante. Ele veio doar a vida a todos quanto estavam mortos, que somos nós, mortos. Então, para nós compreendermos isso, irmãos, temos que compreender que o dono da vida, por quem tudo foi gerado, de maneira nenhuma ele poderia morrer, sendo ele o doador da vida, e doar a vida a todos quantos crerem. Porém, irmãos, no Velho Testamento há uma profecia, creio que por Isaías, e até lá no princípio, quando o próprio Deus do Velho Testamento, Deus Jeová, ele fez uma promessa que ele viria, morreria na cruz para devolver a Adão o direito de entrar de novo no jardim do Éden.
Então, esse Deus, na verdade, quem teria que estar crucificado era ele. Porque ele é quem gerou tudo isso. E o nosso Salvador, ele veio para pregar a lei no madeiro e nos dar de volta o direito de entrar no reino da glória. Então, por isso, irmãos, é o que acontece, a grande confusão, é isso, porque muitos pensam que, de que maneira poderia isso acontecer. Porém, as coisas do nosso Pai é um grande mistério. Tudo é um grande mistério. E é por isso que há tanta confusão no mundo. Mas se nós nos deixarmos instruir por suas palavras, ele nos revelará esses grandes mistérios, inclusive esse, que há o Filho dele e que há um criado para colocar dentro da Bíblia, para levar-nos a acreditar que ele esteve aqui num corpo de carne. Porém, nós lemos no Evangelho de Judas como foi que ele chegou até eles. Então, no Evangelho de Judas ficou muito bem claro que ele aparecia, falava com eles, desaparecia, ia embora, né? Chegaram até a interrogar ele para onde ele tinha ido. Ele falou: eu fui com a nação santa. Então, irmãos, por aí nós vemos uma grande divergência do evangelho que é ensinado dentro da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nesses evangelhos que nós estamos lendo, que são os apócrifos da Bíblia, conta realmente conforme a verdade. E a verdade é que ele aparecia, desaparecia, ia e vinha. E nós vemos isso até nos evangelhos da Bíblia, que realmente mostra ali que ele não tinha conhecimento ali com os 12, conforme mostra a história do evangelho da Bíblia. Ele era nascido ali, criado ali, então todo mundo conhecia Maria, mãe dele, todo mundo conhecia ele, os seus irmãos, e de fato não é verdade. Tanto que ele apareceu ali, e quando chamava a qualquer um dos seus discípulos, quando ele convidou eles para que o seguissem, dá-se a entender na própria Bíblia que eles não conheciam. Então, mostra, na verdade, que ele não foi esse Jesus histórico, e sim o enviado do Pai, com a boa notícia do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Porém, precisava que alguém morresse no madeiro da cruz. Mas o sacrifício dele mesmo foi feito antes da fundação do mundo, conforme está escrito na Bíblia, que você tem aí. Que ele
foi sacrificado antes da fundação do mundo. E ele desceu das partes mais altas do céu dos céus, que está bem acima. Ele desceu, entrou nesse mundo de morte, e ali já se cumpriu a parte em que ele foi crucificado desde o princípio, porque isto estava no pensamento do Pai, que o enviaria um dia ao mundo de morte, ele desceria ao mais profundo da terra, e para que resgatasse as almas que estavam presas e levasse para cima. Assim como o nosso pai material, né? Como diz na Bíblia, Adão. E os patriarcas. Então ele veio para fazer esse propósito do Pai. Então, irmão, é necessário que nós compreenda que as coisas do nosso Pai não é como as coisas materiais que nós achamos que tem que ser, do jeito que nós pensa e entende, não. Temos um exemplo lá no Velho Testamento de quando o Deus do Velho Testamento, ele pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. E, como obediente servo, ele se pôs a caminho de praticar aquilo que o Deus do Velho Testamento havia requerido dele. Porém, não chegou a ser necessário que ele consumasse aquele fato. Por quê? Porque no coração dele, ele já tinha feito. Quando ele levantou o punhal, ele ia descer e sacrificar Isaque ali. Porém, antes que ele o fizesse, o Deus do Velho Testamento viu que ele ia realmente fazer, então bradou com ele que não estendesse a mão dele contra o moço, porque sei que agora verdadeiramente você é obediente. Então, realmente não é necessário que se aconteça uma coisa do jeito que nós quer para aquilo acontecer. Outra parte que pode nos esclarecer isso é quando ele diz, olha, nós temos que ser santos, santos no pensar, no falar e nas obras. Então, se o homem descumpre a lei que está escrito, não matarás, isso inclui não pensar em matar. Inclui também não falar em matar. Porque ele foi santo no pensar, no falar e nas obras dele. E ele é o modelo perfeito para nós. Então, irmãos, aí nós fica compreendendo, né, que ele falou lá também que aquele que olhasse para uma mulher com o coração impuro, com cobiça, ele já cometeu adultério com ela. Então, na verdade, eles não precisavam crucificar o nosso Salvador, porque na mente e nas palavras deles, eles já tinham confessado isso, que iam fazer. No entanto, ele repreendeu eles numa parte, que eles se diziam filho de Abraão. Se vós fosse filho de Abraão, vocês não estavam querendo me matar. Não foi isso que ele disse para eles?
Então, irmãos, por aí nós vemos que, sabe, a confusão é muito grande por causa das mentiras em que foi acrescentada dentro da Bíblia, para nos levar a crer que ele nasceu no ventre de Maria e que quando foi perseguido foi para o Egito, chegou lá, foi estudar nas escolas de mistério do Egito, aprendeu feitiçaria lá. O Jesus histórico tem toda essa história. Ele teve no meio dos essênios, aprendeu com eles para vir ensinar para nós, né? Isso é conversa fiada, da mais fiada. Tanto que, se nós formos pesquisar arqueologia, eles não têm nada que prova o Jesus histórico que eles querem mostrar. Porém, o Cristo, o Logos, o Verbo do Pai, esse sim, veio e se fez conhecer. Irmão, você não crê que ele poderia ressuscitar na carne? Não é que eu não creia que ele não poderia, é porque ele não precisava de maneira nenhuma entrar na carne. Ainda que ele assumiu uma semelhança. Então aquilo que é semelhante não é. Assemelha-se, mas não é. E ele, quando veio a esta terra para cumprir a vontade do nosso Pai, ele se dispôs a fazer a vontade do Pai com toda a obediência e humildade. Porém, ele tinha uma missão a cumprir aqui. Mas não é a missão que eu quero que ele cumpra ou que o irmão quer que ele cumpra, não, de maneira nenhuma. Porque nós entendemos que tem que ser assim, vai ser. Mas nós temos que colocar uma coisa na nossa mente, no nosso coração. Que ele diz, convém que todo homem seja mentiroso, mas que ele seja verdadeiro. E por causa do ego de muitas pessoas, eles não cedem. Por quê? Porque eles pregaram uma mentira a vida toda. E quando a verdade chega, eles não querem desfazer daquilo que eles falaram, para que eles não fiquem como mentirosos. Eles preferem colocar o nosso Pai como mentiroso, o nosso Salvador como mentiroso. Porém, com os vídeos que nós estamos fazendo aqui, esclarecendo, por exemplo, o Evangelho de Pedro, de Judas, que nós já passamos para trás. Se a pessoa não compreendeu, deve voltar lá e assistir de novo para que possa compreender o que está sendo falado. Então, nesses evangelhos mostrou muito bem claro, no de Pedro, aquele que ressuscitou ali, que eles dizem que ressuscitou, no evangelho de Pedro, mostra bem claro que desceram 2 varões de vestes alvíssimas e resplandecentes, e eles tiraram aquele que estava no sepulcro, carregado, né, um do lado e outro do outro, e conduziram ele para cima. Por aí nós já começamos a ver que as coisas não é realmente do jeito que nós quer e pensa. Então, é como eu já falei,
por um evangelho só, ou dois, nós não vamos compreender, mas se nós ler mais desses evangelhos apócrifos, vamos compreender, certo? Porque nós temos que colher um pouco aqui, um pouco ali, e aí juntar essas coisas para nós compreender. Ah, mas a minha cabeça é ruim, eu não dou conta de gravar isso na cabeça. Escreve num papelzinho aí do lado, o que falou em Judas, o que falou. Separa os títulos, fala a ressurreição, vamos ver aqui o que fala, vamos ver ali o que fala. E aí depois nós juntamos aquilo tudo para nós chegar a uma certa compreensão. Então, Pedro deu o testemunho dele. E para completar, hoje nós vamos ler aqui o Evangelho de Pedro, para que nós possamos compreender. Eu peço aos irmãos que me perdoem por dar essa introdução tão longa aí, mas é porque alguém perguntou e é necessário que nós possamos esclarecer isso, não é? Só que de maneira nenhuma, irmãos, quero que os irmãos acreditem em mim. Não, eu quero que os irmãos acreditem que existem os manuscritos, pois eu estou lendo neles. Porém, cada um de vós deve acessar esses manuscritos. Ah, irmão, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Tem eles de graça na internet. Você pode baixar. Tem eles em áudio, tem em PDF. Você pode ler no livro digital também, no seu celular, no seu computador. E se você não tem dinheiro para comprar os volumes, como eu tenho aqui, 1, 2, 3, você pode, às vezes, imprimir. Porém, você vai ter que ver o preço que fica essas impressões, porque, de repente, com o tamanho do livro, é melhor comprar. Né? Porque esses evangelhos, alguns deles são pequenos, mas você vê, eu tenho aqui 3 volumes, tem quase todos os evangelhos apócrifos do Novo e do Velho Testamento. Então, é muita coisa. Então, fica muito mais fácil, mais barato comprar, né? Estes volumes. Eles vêm os 3 juntos e é bem em conta. Eu creio que, não me lembro se comprei no Amazon ou se foi no Mercado Livre, mas eu creio que qualquer livraria cristã você vai encontrar. E assim, meus irmãos, eu não quero que ninguém venha acreditar ou me seguir, não. Por quê? Porque ele ensinou isso com as suas próprias palavras, que a salvação, ela é pessoal. É você, é quem deve procurar a verdade e ter a inteira certeza do que é a verdade e crer nela. Porque uma vez que nós confiamos nos homens, ficamos presos dentro de denominações religiosas, templos de pedra, por muito tempo. E o apóstolo Paulo, quando ensinou, ele falou, não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Estais, pois, livres na liberdade com que Cristo vos libertou. Né? Então, irmãos, vamos conservar esta liberdade. Se você for a algum lugar e você ficar preso a homem para salvar a sua alma, você está enrolado. Porque ele mesmo diz com as palavras dele que maldita é a alma que depende da carne para ser salva. Porque a carne puxa ao contrário. Ela só puxa para as coisas materiais desta vida. De modo que
eu não posso me submeter nem a essa minha carne, que dirá mais outra carne. Porque eu creio, irmãos, que ninguém pode dizer como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. E realmente, Paulo andou de acordo com os ensinamentos. Ele recebeu do próprio Salvador o evangelho da incircuncisão. Então ele falou isso, e realmente, se nós ver pelas suas cartas, é quem mais fala a respeito do Cristo, né? E este crucificado. Entendendo bem, irmãos, que quando eles propôs matar, eles já o fizeram. Quando pensou e quando falou, então não era necessário que realmente se fizesse essa obra, porque eles tentaram pegar ele algumas vezes, lançar ele do penhasco, porém ele passou pelo meio deles e saiu do outro lado, né? Então, irmãos, por aí nós começamos a compreender que ora ele estava com um homem de certa idade, ora ele estava como uma criança no meio deles. De modo que um corpo material não tem como se fazer isso, né? Ainda que ele tenha todo o poder, porém ele veio para cumprir a vontade do Pai, não a nossa. Então, irmãos, eu vou encerrar esse vídeo e nós vamos agora dar início no Apocalipse de Pedro, que vai trazer também muita revelação, bastantes mistérios, e o meu desejo é que os irmãos meditem comigo e, assim que for possível para os irmãos, tem esses manuscritos em mão para que você possa ler e compreender a vontade do nosso Pai, e assim também você mesmo salvar a sua alma. Ele veio nos mostrar o caminho de volta. Tem uma passagem, irmãos, que é muito interessante, é a passagem do filho pródigo. O filho pródigo vendeu, pediu ao pai que desse a sua parte na herança, e ele pegou toda aquela herança e foi para uma terra longínqua. E chegando ali, ele envolveu ali com as amizades daquele lugar e tudo, com as meretrizes certamente, porque é o que aconteceu conosco que estamos. Não existe meretrizes maior do que essas igrejas babilônias. Então ele ficou ali, e quando ele terminou de gastar todo aquele dinheiro que era a herança dele, ele se tornou um escravo. Escravizado ali, sofrendo, ele se lembrou da casa do pai. E o que ele fez? Ele caçou um meio de retornar para a casa do pai, o que é bastante diferente do que eles ensinam aí. Que ele vai vir e vai te buscar conforme está escrito nessa parte que nós vamos ressuscitar no último dia, sendo que está escrito: aquele que foi morto comigo ressuscitou comigo. Então a ressurreição é assim que você sacrificar a sua carne
Porém, quando você sacrifica a sua carne, a sua alma vive, porque ela se junta com o espírito. Então, você foi ressuscitado. É isso que está mostrando dentro dos evangelhos apócrifos, falado pelo nosso Salvador e pelos seus discípulos. Então, irmão, vemos a diferença entre uma coisa e outra. Haverá o dia em que vai ser desfeito tudo quanto está aqui. E quando ele vier para desfazer de tudo quanto está aqui, para o dia em que ele vier, se porventura ainda tiver algum dos filhos dele aqui, ele será transformado? Não. Diz que a matéria, que é pó, volta ao pó como era, e o espírito volta ao Pai que o deu. Ah, mas não é isso que diz no Apocalipse. Sim, irmão, eu sei que não é isso que diz no Apocalipse, mas se você for compreender, você vai ver que esse Apocalipse em que todos temos na Bíblia, ele não foi escrito por João, como foi dito. Pode ter sido um João, porque havia muitos. Porém, não o discípulo amado do nosso Salvador. Não. E você vê o quanto do judaísmo tem dentro do livro do Apocalipse. Por isso, devemos compreender as coisas que o nosso Salvador falou e algum outro espírito está falando. Porque o apóstolo Paulo deixou bem claro a respeito disso. Ainda que nós, ou um anjo do céu, venha anunciar outro evangelho, além do que já foi colocado como base, seja anátema, seja maldito. Então temos que aprender a conhecer dentro da Bíblia as palavras do nosso Salvador com os seus 12 discípulos, né? E separar a mentira da verdade. Você vê a confusão que está em roda desse Apocalipse aí, tantos vídeos, tanta coisa, e não se cumpre nada. Se marca arrebatamento todo ano, não se cumpre nada. Por quê? Porque ainda não separaram as palavras do nosso Salvador. Não podem ser misturadas, traz confusão. É Babilônia. Então, irmãos, agora eu vou encerrar esse vídeo e já está com 33 minutos, e aí no próximo nós vamos dar seguimento, né, no Apocalipse de Pedro. Até um próximo vídeo.